Ok, minha gente, já de volta. A gente não falou ainda do livro, tá? A gente não falou. O Elbert ainda não falou o que ele conta aqui no livro. Deixa eu falar com vocês. O sorteio que vai acontecer das óticas da gente é depois de amanhã, tá? Eu vou lá na parte da tarde para fazer o sorteio e você só tem até depois de amanhã, até por volta de meio-dia, 1 hora, para levar teu nome, seu telefone, num papel, coloca na urna, que a gente vai sortear um churrasco. Um churrasco presente das óticas da gente para o Dia dos Pais. Então nós vamos sortear um churrasco. A ótica da gente fica ao lado do Várzea Shopping. No centro da Várzea, ao lado do Shopping Várzea. Ok? O pessoal assistindo a gente aqui, meu sobrinho está lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, está assistindo. Minha sobrinha aqui em Teresópolis assistindo. Meu tio Oswaldo, né? Meu sobrinho Rafael, lá em Pelotas, está aqui com a gente. Minha sobrinha Bárbara, aqui em Teresópolis. Meu tio Oswaldo está lá em Rio das Ostras assistindo a gente. A Lia, e são alguns dos nomes que estão por aqui, né? A Isabel Laudeci, a Riva, Josimar, Jaime Palmares, Raquel Ferreira, e a Isabel está aqui falando o seguinte: Hélio, a prefeitura tapou os buracos da estrada. Ah, não, é Isael. Isso é de água quente. A prefeitura tapou os buracos da estrada que pertence a ela. Melhorou, mas tem uma parte que pertence ao Estado. Está intransitável. Muitos buracos. É uma estrada muito importante para os agricultores. Lógico, é a estrada de água quente. É lógico que é importante. Mas eu não sabia que aí tinha um pedaço que era do Estado, não. Depois me passa isso, Israel. Wagner está aqui com a gente. O Almir também. Pessoal pelo WhatsApp. Gente, está faltando água na cidade, muito cuidado. Eu falei com o Elbert, falei com você, que eu estou vendo um momento que está sendo muito politizado. Tanto o LGBT+, estão politizando nesse momento, que é um momento que a gente está chegando na hora política, na hora das eleições, e também o racismo que existe mesmo no Brasil. Lógico que eu sei que existe. Eu posso não concordar com ele, mas que está aí, está aí. Tá? Não vou ser hipócrita dizer que não existe. Lógico que está aí. Tá? Eu tenho... O Elbert pode até mudar o que eu penso, tá? Dependendo dos argumentos dele, que eu vou ouvi-lo. Mas eu continuo dizendo, eu acho que não tem que existir a menina que ganhou a medalha representando a mulher negra. Ela representa todos nós brasileiros, né? Aliás, eu fiquei orgulhoso pra caramba dela. O Brasil se ferrou hoje, foi no vôlei de praia, tá? Mas ganhou no vôlei de quadra. Elbert, você não acha que o momento está politizado, não? Estão politizando tanto o fato do racismo, sim, quanto também, o LGBT+. Também. Você tem um circuito industrial aí da mídia. Isso, perfeito. Que vai trabalhar exaustivamente com algumas questões. Mas tem uma questão muito importante, Hélio, que é o que mudou, né? Tem coisas que a gente não sabia, não ficava compreendendo. O que mudou? A voz agora, ela alcança mais pessoas. Então, por exemplo, quando você tinha só as emissoras, e aí quando eu falo emissoras, eu estou falando principalmente das maiores, né? Sim. Das megalópolis. Sim. Você não tinha uma internet para que alguém conseguisse dizer algo. Você não tinha as redes sociais, onde uma pessoa pode politizar algo também. Então, a direção política era só da mídia, né? Quando a gente está falando, por exemplo, da Rebeca e da representação dela, as pessoas que estão vendo os Jogos Olímpicos, talvez algumas, não tenham a dimensão do quanto foi importante, para além do êxito dela, a música que ela escolheu para o solo. Quando ela coloca um funk num palco mundial, ela está mostrando de onde ela vem e de onde são suas raízes. E isso é muito importante, porque você tem a ginástica olímpica como um esporte que parece que são apenas para mulheres que têm alguma condição. Meninas que começam cedo. Tem espaços no Brasil, no Rio de Janeiro, que não existe possibilidade de você levar uma criança para aprender, né, ginástica olímpica, e aí ela surge, por exemplo, com baile de favela, na apresentação dela. Isso representa uma série de pessoas que durante muitos anos e muitos séculos não foram escutadas, e agora são escutadas. Ela teve essa consciência ou porque ela gosta da música? Eu acredito que é um pouco dos dois, por conta dos comentários que eu escutei nos depoimentos dela. E quando você tem, voltando um pouco no tempo, né, a gente está falando de história aqui, é um historiador presente, quando você tem a Daiane dos Santos, ela leva
uma perspectiva também de música brasileira no solo dela, quando ela estava competindo, né? E aí ela leva mais na paisagem do samba, uma música ligada a esse instrumental. E aí vem uma outra mulher que também se inspirou na Daiane e traz o funk. Eu acho que tem sim. Eu acho que não é aleatório. Eu penso que ela desejou representar também. É óbvio que, como você está comentando, né, a mídia jogou muito com isso. Né? A mídia começou a passar a ideia de talvez um sofrimento para ela conseguir chegar lá. Mas isso é a história também de uma série de brasileiros. Mas ela fugiu disso. Se é que eu entendi. Sim, Eu vi algumas exatamente, entrevistas dela. exatamente. Foi forçada a barra em cima dela, mas ela não entrou na politização. Exatamente. Ela não trabalhou como aquela pessoa que teve uma série de dificuldades. Naquele momento também era para evidenciar as questões ligadas ao quanto ela treinou para aquilo. Né? Não era apenas, eu passei por isso. Eu também passei por isso. Em outras palavras, ela não se vitimizou. Seria isso? Ela falou assim, não, eu lutei, eu estudei para chegar onde eu quis, onde eu queria. Sim, sim. Eu não sou vítima. Ela trouxe uma perspectiva muito melhor no sentido de inspirar todas as meninas que estão no Brasil. Todas as meninas que, mesmo não a conhecendo, hoje ela se tornou uma referência. Como foi o caso da menina do skate também, Sim, sim. não vou me lembrar, da fadinha do skate. Sim. Já inspirou um monte de meninas aí. Exatamente. E ela é mais jovem, né? Num esporte, ela também comentou isso, né, em uma das entrevistas, né? Num esporte que as pessoas dizem que não é para meninas, e a gente também tem que desconstruir essas questões, velho. Não há esporte para meninos e esporte para meninas. Tanto que nas Olimpíadas agora você tem provas mistas. Sim, perfeito. Exatamente, entendeu? Então, assim, há para todos e todos podem praticar. Mas você vai insistir, eu também, lógico, né? Que para o negro existe uma dificuldade. Existe não é uma dificuldade, é um sistema que dificulta os seus passos. Existe um sistema que é muito potente ainda, que dificulta muito os seus passos. Então, assim, existe a possibilidade de estar aqui hoje discutindo sobre um livro que fala de questões raciais, talvez a gente consiga contar nos dedos quantas possibilidades e quantos autores conseguem ir a programas falar sobre uma obra que eles desenvolveram. Então, existem algumas questões que são importantes serem tratadas, não só no seu programa, em vários espaços. E a gente volta sempre discutindo essas questões primeiro com nossas crianças, né, com nossos alunos. A gente acredita, algumas pessoas vão dizer que o professor ele é idealizador, né, sonhador. A gente sonha com um Brasil melhor, com um mundo melhor. E a gente deseja que os nossos alunos e alunas eles tenham inúmeras inspirações, que eles tenham inúmeras Rebecas, inúmeras fadinhas. Eu vou te fazer uma pergunta, mas baseado num fato que acontece comigo. Quer dizer, eu digo acontece porque é um grande amigo que eu tenho, que hoje está morando em Boston, e nós trabalhamos juntos muito tempo. E ele chegou muito jovem para mim, eu estava na Rádio Teresópolis, 20 e tantos anos atrás, ele chegou segurando um bolezinho, né? E falou assim, eu queria falar com o seu Hélio. Eu falei, sou eu. Não, eu sei, eu escuto o senhor todo dia e eu queria uma chance para trabalhar aqui com o senhor aqui na rádio. Aí eu falei, isso não vai dar em nada, porque ele não tinha, a dicção dele era horrível. Né? Mas ele chegou para mim assim com tanto carinho, né? Que eu falei, cara, fica aí, vamos ver o que a gente faz. Bom, se transformou num dos grandes repórteres que nós tivemos aqui em Teresópolis, negro, tá? Cláudio Misael. E ele sofreu muito, porque ele começou a namorar uma menina loura, né? E casou com ela. Hoje eles estão com 4 filhos, né? Danado adora fazer filho. Eu falo com ele quase todo dia. Ele foi morar em Boston, eles estão muito bem os dois, ele e Tatiana, devem estar vendo a gente, provavelmente estejam nos vendo. E ele penou a beça aqui em Teresópolis, porque ele apareceu com o microfone. Agora eu estou concordando com você, né? Quando ele apareceu com o microfone da Rádio Teresópolis. E até então não tinha tido isso aqui na Rádio Teresópolis, aqui no rádio em Teresópolis. E ele deu um show, arrebentou, arrasou. Aí junto com minha filha, e formamos um grupo sensacional de reportagem aqui em Teresópolis, fazendo trabalhos magníficos. Se for na minha casa, você vai ver um monte de prêmios, diplomas que essa equipe ganhou. Enfim.
Você já sofreu o preconceito? Isso se você é negro. Eu estou contando, eu falei Sim, dele sim. porque eu sei o quanto ele sofreu. Sim, sim. Se você é negro, negra, mora no Rio de Janeiro, você mora no Brasil, não há como você não sofrer. Né? Vou te contar um simples, que tem a ver com um livro também. Teve um momento que eu estava, por exemplo, na graduação e tem aquelas bibliografias que o professor pede para você adquirir, etc. e tal, né? Então, teve um momento que eu fui comprar numa livraria de nome, e etc. e tal. Fui comprar um livro e eu falei, eu quero aquela edição de luxo, porque vinha com mais comentários. E o livro era mais grosso e tal. E a pessoa olhando para mim, e isso foi descarado. Ela falou, por que você não compra aquele que é mais barato? Então, assim, primeiro, a orientação foi errônea, porque se você trabalha numa livraria, Hélio, teoricamente você quer que o cliente compre o livro mais caro. Sim, porque eu vou ganhar mais. Exatamente. Mas a maneira que ela, a funcionária, não me lembro mais como é que era, enfim, na situação, olhou para mim e indicou o livro que era o mais barato, que seriam aquelas edições de bolso, foi uma prática racista que acontece diariamente. Só que o que acontece? Hoje, há a brecha, né, e aí talvez você já tenha falado sobre isso no teu programa, existe a brecha da injúria racial. Né? Lógico. E aí você tem uma série de pessoas que saem, né, dessa situação onde o advogado propõe a injúria racial. Então não é racismo. Né? É um fato isolado que a gente chama de injúria racial. O que é pior, gente, é que eu estou aqui há 36 anos que eu estou aqui. Somando tudo, né? Rádio, televisão, 36 anos. Eu acho que há 36 anos a gente fala disso. Né? Agora, nos últimos tempos eu nem tenho falado muito. Agora eu vou falar mais, que eu vou me aproveitar que eu estou conhecendo o Elbert, já falei com ele que ele vai ter que vir aqui mais vezes, que a gente vai falar muito disso e de outras coisas também, né? Não vou ficar preso só a isso. Ô Elbert, eu preciso que você me fale do Negritude, Poderes e Heroísmos. Essa é uma obra extremamente recente. 10 intelectuais se reuniram para desenvolver uma obra que discutissem histórias em quadrinhos, personagens negros, super-heróis, trabalhando com perspectivas educacionais. Né? São autores, professores, intelectuais que são professores, isso é a questão mais importante, porque nós vamos trabalhando com uma série de super-heróis ali, como Pantera Negra, por exemplo, né? Mostrando todo aquele espaço onde ele vive, aquela África. E é muito curioso, não sei se você sabe, mas quando a gente fala do Pantera Negra, por exemplo, a gente fala de uma África que não foi colonizada. Uma África que ninguém chegou lá e destruiu tudo que existia. Então, o Pantera Negra ele é, por exemplo, uma inspiração para que a gente possa discutir com nossos alunos, né, como seria se a África não tivesse sido dividida por uma série de pessoas que não se importaram de maneira alguma com quem vivia lá, escravizaram, venderam. Então, a gente trabalha com super-heróis utilizando a ficção para depois trabalhar com questões reais que nos atravessam diariamente. Eu acho que eu acho não, eu afirmo, o continente africano ele continua sendo olhado por racismo até hoje. Sim, tá? sim, Você sim. vê, eu estava vendo agora, comentei isso aqui, a vacina está chegando com muito mais dificuldade na África, no continente todo, do que aqui, na América e na Europa. Exatamente. Nas Américas e na Europa. A vacina lá está chegando em menor quantidade. Tá? Então, isso continua sendo. Agora, mas eles também vivem muito em guerra ali, né? Sim, mas existe né? uma questão também ligada à mídia. Né? Se você usa, por exemplo, essas redes de busca da internet e você escreve África, as primeiras imagens que vêm são imagens negativas. Uhum. Porque quem está gerenciando essas questões não é uma pessoa que está se importando com a diversidade que existe no continente africano. Então, vem imagens de fome, de miséria. E miséria e fome existem em qualquer lugar. Quando não é generalizado no continente. Exatamente. Tá? Nós temos países lá que estão se desenvolvendo. E você tem umas políticas esquisitas até de quem está narrando os jogos, por exemplo. Quando você tem um Brasil versus Zâmbia, geralmente fala assim, o Brasil e o país africano. O país africano. Né? Sem a dimensão de quantos países existem, né? Quantas cores existem. Então, é um desconhecimento total. Não, se você for falar, perguntar,
da África, muita gente vai achar que a África é um país. Né? Que a África é um país. E Muita fora gente deve que, pensar por isso. exemplo, a gente trabalha, os professores de história principalmente, você trabalha desconstruindo essa ideia porque geralmente o nosso aluno, e algumas pessoas também desconhecem, mas geralmente o nosso aluno, né, as nossas crianças, elas não sabem que o Egito é na África, por exemplo. E aí você escuta deles e você compreende, porque nós estamos ali para ensinar também. Mas, professor, o Egito não foi uma daquelas civilizações enormes? Sim, mas é na África, né? Que escravizaram muito, inclusive, na época. Exatamente. O Egito E escravizou tem essa muito. questão do berço da humanidade, que antes nem se falava muito, né? Quando a gente fala, por exemplo, de livros didáticos, agora que vem a referência de que o homem surge naquele continente ali. Mas antes você não tinha referência nenhuma. Você tinha uma citação ou outra sobre a África ali, nos livros, por exemplo, que eu estudei, na época que eu estudei história no ensino fundamental. É difícil você lembrar de algumas coisas porque não vinham comentários. Isso você tem razão. E hoje você sabe que o homem veio de lá, saiu de lá e veio fazendo o resto do planeta. Até existem, muitas pessoas não sabem disso, mas existem referências na Bíblia que o Éden é na África. Tem versículos que vão dizer que o Jardim do Éden era cortado pelos rios. E quando você vai olhar o nome dos rios, se você for curioso e for pesquisar, você vai verificar que o Éden era na África. Então, assim, é o berço. Surgiu a humanidade. Que papo bom, né, minha gente? Que papo legal. Olha só, Ótica da Gente sorteando um churrasco depois de amanhã. Não vai ter jeito, é um churrasco pro Dia dos Pais e você só tem até depois de amanhã para levar seu nome e seu endereço nas Óticas da Gente, que fica ao lado do Várzea Shopping, a ótica do super preço. Ótica da Gente. Eu preciso saber mais sobre o livro, né? O que ele conta aqui pra gente, mas é depois do comercial. Ok?